E aí, pessoal, tranquilo com vocês? Então, começando aqui nossa primeira aula de vibrações mecânicas. Primeira coisa que eu queria apresentar para vocês, pessoal, é a bibliografia básica que a gente vai utilizar nessa disciplina. A gente vai utilizar o livro de vibrações mecânicas e acústicas básicas, que fica lá no estúdio de vocês. Quando vocês clicam, tem esse livro lá no final, lá embaixo, quando vocês descem toda a barra de rolagem. E também esse outro livro aqui, que eu me baseei bastante para desenvolver e construir as aulas de vocês, que vocês podem encontrar ele, que é o Pearson, vocês podem encontrar ele na minha biblioteca, mas também tem algumas versões bem antigas, liberadas no Google, se vocês procurarem, de PDF. Aqui, novamente, mais alguma bibliografia complementar. Isso aqui vocês encontram lá na minha biblioteca. Se vocês já são alunos de quinto ano, então acredito que vocês já sabem, acessar a minha biblioteca. Mas entra no estúdio, do lado esquerdo ali, vai ter uma aba escrito Minha Biblioteca. Aí vocês acessem essa aba, ele vai jogar de vocês direto para uma região onde tem vários livros, artigos científicos, periódicos diferentes que vocês podem acessar. Daí vocês procurem lá vibrações mecânicas e acústicas. Esses livros vão aparecer para vocês. Então, sempre que vocês quiserem exercitar um pouco mais, fazer algum exercício, até darem uma olhada, onde é que o professor pegou o material, onde é que o professor pegou o exercício, vocês podem ter certeza que eu vou me basear bastante nesses materiais. Tranquilo? Então, vamos começar. Primeiro que eu vou trazer a ementa para vocês da disciplina, o que a gente vai ver nessas aulas, e claramente está baseado e subdividido de acordo com o livro base de vocês. Eu achei que tá até uma maneira mais tranquila e fácil de acompanhar o conteúdo. Primeiro, introduções às vibrações mecânicas, de maneira geral, falando de vibrações mecânicas e acústicas. Depois, classificação de componentes de vibração e movimento harmônico, que é a base do entendimento de vibrações, para vocês conseguirem entender e projetar. Lembrando, pessoal, que o objetivo dessa disciplina é passar para vocês uma vivência, uma experiência e as informações lógicas, para quando vocês forem projetar algum tipo de sistema, vocês saberem e levarem em conta em questão de vibração. Obviamente, pessoal, quando a gente fala de vibração, a gente nunca desenha, propriamente dito, pensando na vibração, mas a gente leva ela em conta, principalmente quando a gente vai realizar a simulação, seja ela uma simulação estática ou uma simulação dinâmica. Lembrando que as vibrações elas tendem a afetar muito mais materiais, tendendo a levar esses materiais a falharem por fadiga ou por fluência, né, dependendo do caso. Mas sempre é uma falha por longo período de exposição ou períodos de exposição muito intensos. Vamos lá. Unidade 3, a gente vai falar sobre vibração livre não amortecida. Unidade 4, vibração livre amortecida. Vibração 5, unidade 5, vibração forçada não amortecida. E unidade 6, vibração forçada amortecida. Depois que a gente encerra todos os tipos de vibrações, considerando os seus graus de liberdade propriamente ditos, aí a gente entra em fundamentos de acústica, instrumentação de vibração acústica e EPIs, e por último, materiais de absorção, filtros e ressonadores acústicos. Os últimos 3 módulos, eles têm um pouco mais de foco em relação à vibração acústica e o potencial que ela causa e como ela consegue transmitir essa vibração, porque lembrando, pessoal, que quando a gente trata de energia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, uma vibração mecânica pode se transformar em uma vibração sonora e, consequentemente, uma vibração sonora pode se converter em uma vibração mecânica. E quando a gente fala de vibração, os valores mais importantes de você conhecer são as frequências universais, né? A frequência harmônica. Cada dispositivo, cada estrutura, cada peça, cada coisa que existe na face da Terra tem uma vibração específica, característica, que é daquele material. Aquele material, ele vibra, ele se comporta naquela frequência. E quando ele é excitado, ou seja, quando você aplica uma vibração naquele material, naquela frequência específica, você tende a ocorrer um fenômeno que a gente chama de ressonância, que esse material ele tende a aumentar a amplitude de vibração dele de certa forma que comece a entrar em colapso. Se vocês procurarem na internet colapsos envolvendo o sistema vibratório, vocês vão encontrar alguns casos que já aconteceram. Tem uma ponte nos Estados Unidos, tem alguns foguetes que foram, um caso de um foguete que foi lançado, alguns casos de alguns veículos, e por aí vai. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Bom,
O que nós veremos hoje, pessoal? Hoje nós vamos ver um estudo, uma história breve sobre o estudo das vibrações, como a humanidade abordou esse tema, quando ele começou. Bom, professor, coloquei você aqui na aula, você pediu para pausar? Professor, tá me ouvindo? Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Fábio Gentilin. Passando aí para desejar para vocês uma excelente aula, essa primeira aula aqui da do nosso módulo 51. Então, para que vocês estejam aí bem acompanhados pela nossa mediação, então nessa nossa primeira aula dessa nossa semana, nós estamos aí fazendo a implementação de um time de professores que a partir da semana que vem estará ao vivo aqui com vocês. Então, essa aula de semana número 1, vocês terão então a gravação da aula do ano passado, dessa disciplina, né? Por conta aí de um calendário de contratações, mas nós já temos os professores aí que vão assumir essa disciplina, estarão com vocês aí durante esse período. Então, na semana que vem, vocês já terão contato aí na segunda-feira com o nosso professor dessa disciplina. Tá? Qualquer dúvida aí, deixe os comentários aí para a mediação, estamos à disposição. Grande abraço e até mais. Ser mais conhecido e mais estudado, e por que ele começou a ser estudado, a importância de se estudar a ciência das vibrações, como eu falei para vocês aqui já, pensando sempre na questão de projetos, a gente é engenheiro, o exemplo de nosso dia a dia em que as vibrações estão presentes, e também elas podem ser tanto úteis quanto prejudiciais, porque isso é um ponto importante, a vibração ela pode ser uma mão de duas vias. Uma revisão de alguns conceitos importantes, como ciclo, amplitude, frequência, período. Eu já falei aqui para vocês algumas coisas. O ciclo está relacionado de quanto em quanto o tempo que leva para acontecer uma vibração. A amplitude está relacionada à intensidade dessa vibração, se ela é maior, menor. A frequência ela está relacionada à quantidade de vezes que um ciclo acontece dentro de um segundo. E o período ele está relacionado com o tempo que um ciclo demora para acontecer. Entenda que o ciclo, pessoal, é o processo completo do sistema de vibração. Como vocês podem ver aqui nessa figura do lado, a vibração ela é lida, ela é determinada, ela é calculada como uma onda. Ela é um sistema onda senoidal. Vocês vão ver que a maior parte dos sistemas vibratórios eles se comportam com um conjunto de equações que se baseiam em um sistema exponencial junto com o sistema onda senoidal. Lembrando que onda senoidal está relacionado com seno e cosseno. E esse sistema, esse ciclo, ele sempre vai ter uma amplitude tanto para cima, né, que vai ser a crista da onda, e para baixo, que é o vale da onda. Ele sempre vai se comportar nesse mesmo sistema. É por isso que a gente consegue, de certa maneira, prever o comportamento desses sistemas vibratórios. Ele tem uma característica repetitiva, oscilatória. E por último, hoje a gente vai ver a apresentação de conceitos novos que são importantes nessa disciplina, como componentes de um sistema vibratório, graus de liberdade e tipos de sistemas vibratórios. Claro que hoje é como se fosse uma aulinha resumida de tudo que a gente vai abordar dentro do sistema. Bom, o primeiro motivo que se iniciou para conseguir estudar os sistemas vibratórios foi devido aos instrumentos musicais e os instrumentos acústicos. Foi o primeiro motivo que levou ao homem a tentar entender mais sobre o sistema de vibração. E o objetivo era relativamente simples, era tentar harmonizar e tornar o som cada vez mais bonito, mais harmônico e mais gostoso aos ouvidos de quem ouve. A gente consegue definir e caracterizar um som bom, um som ruim, quando a gente, por exemplo, pega um instrumento e ele está desafinado, ou então um cantor está cantando, esse cantor está desafinado, e por aí vai. Então, esses estudos foram iniciais, eles foram preparados para tentar harmonizar melhor os instrumentos e deixar eles num som mais agradável. Uma coisa interessante, pessoal, é que os instrumentos eles são afinados, de certa maneira, de acordo com o gosto das pessoas. A maior parte das pessoas ela gosta de ouvir as notas em um certo ponto. E por isso que os instrumentos eles são harmonizados dessa maneira. É claro que, como a gente nem todo mundo é igual, existem as pequenas pessoas que preferem um tom um pouquinho abaixo, um timbre diferente,
e por aí vai. Esses conceitos também de tom, timbre, a gente vai abordar mais futuramente. Mas aqui, né, trouxe para vocês algumas imagens de alguma variedade de exemplos de instrumentos musicais que levaram nós, os homens, a querer entender melhor sobre o sistema de vibração. O Ademir Souza perguntou: vamos ver vibração e acústica em ambiente? A gente vai ver sim, o Ademir. Se eu voltar aqui no começo, vocês vão ver que basicamente os últimos 3 tópicos a gente vai abordar um pouco de acústica. Acústica de vibração, acústica de EPI e por aí vai. Lembrando que em alguns momentos pode ser interessante, é importante essa questão de sistemas de acústica, principalmente porque você pode projetar algum dispositivo que gere muito ruído, e isso é prejudicial a ponto que você pode orientar, por exemplo, que aquele sistema seja sempre operado com utilização de EPI, ou então que você precisa construir uma sala especial para segurar o som liberado por esse sistema. Hoje lá onde eu trabalho, a gente tem um dispositivo que chama Shaker, onde a gente utiliza para executar avaliação de vibração em materiais. Isso a gente consegue verificar e estudar como esse material se comporta em vários sentidos diferentes, horizontal, vertical. A gente consegue rotacionar a peça, a gente consegue simular todos os ângulos de vibração de um material para a gente entender realmente em qual ponto isso mais interfere na unidade estrutural daquele material. E esse dispositivo, esse shaker, ele é um material que vibra muito, ele faz muito barulho mesmo. Então a sala onde esse dispositivo fica, ele é uma sala com... Como eu posso dizer? Ela não é a prova de som exatamente, mas ela é muito resistente. Então, tipo assim, uma pessoa lá dentro, se gritar, o pessoal lá fora escuta bem baixinho. Escuta mais porque toda a sala é construída com isolamento sonoro, mas a parte de trás tem janela de vidro, né? Então você perde grande parte do potencial. Olha lá, o Ederson Cardoso já trabalhou com shaker. É isso aí. Bom, agora vamos entrar na história, então, que eu falei para vocês. Os primeiros conceitos, estudos que a gente aponta como iniciais e relevantes com pesquisas em relação à vibração acústica ou mecânica foi entre 582 e 20 a.C. Foi desenvolvido por Pitágoras, Aristóteles, Euclides e Vitrúvio, que eram os filósofos da época, que eram as pessoas que eram os pensadores. Eles estudaram conceitos musicais que envolviam a vibração. Como eu falei para vocês, o primeiro estímulo foi tentar tornar a música mais agradável, tornar ela mais comercial, até por assim dizer, para as pessoas que ouviam. Zheng Heng, ele é podemos chamar de cientista, é um cientista chinês que viveu durante o período de 132 depois de Cristo, e ele, de maneira meio rudimentar, ele criou o primeiro sismógrafo para medir a intensidade de terremotos. Existem algumas regiões ali na China que tem uma grande quantidade de terremotos. A maior parte deles são de média intensidade para baixa intensidade, mas é claro que isso interferia nas construções. Se vocês pensarem no como era estruturado e como eram construídos na época, essas estruturas elas não eram resistentes a muita vibração do solo, né? Ela era uma coisa para ser mais estável. Então eles conseguiam prever, de certa forma, esses terremotos e remover as populações das regiões de moradia para que diminuísse a intensidade de mortalidade nesses acidentes. Se você pensar, hoje é mais ou menos o que acontece no Japão, né, que é um país que sofre muito com terremoto, e eles têm esse alerta e utilizam muito esses sismógrafos para medir essa intensidade de terremotos e avisar anteriormente. Eles conseguem avisar até com a maior parte dos terremotos quando eles acontecem longe da costa, né, que a maior parte dos terremotos do Japão é longe da costa, ou até 1h30, 2 horas de antecedência, para conseguir preparar a população. Inclusive, esse é um ponto de aplicação para vibração. Existem algumas estruturas, alguns prédios no Japão que eles são à prova de terremotos. Eles possuem sistemas de amortecimento. Pensa que no dia a dia é como se o prédio estivesse sempre balançando e preparado para receber uma carga absurda de vibração. E isso, entre aspectos, é graças ao estudo da vibração acústica. Bom, entre 1564 e 1642, Galileu Galilei ele estudou o comportamento de um pêndulo simples. O pêndulo, pessoal, é da onde a gente
parte para estudar a vibração, basicamente vai ser um sistema oscilatório, ele vai ter uma amplitude, vai ter um período, vai ter uma frequência, e assim a gente consegue, e ele sempre vai ter um comportamento repetitivo. E a gente consegue definir e escrever o comportamento de movimento de um pêndulo através de uma equação senoidal. E é uma metodologia mais simplificada. Mais futuramente, né, entre 1588 e 1648, Marin Mersenne ele apresenta a primeira explicação sobre a vibração de cordas, considerados por muitos o pai da acústica. Então, basicamente ele explicou como funciona o sistema de vibração de um violão, por que ele vibra, como funciona aquele estímulo, por que ele vibra daquele jeito, por que ele libera aquele tipo de energia. Ele foi o primeiro cara a apresentar uma explicação para esse tipo de sistema de vibração. Posterior a ele, Robert Hooke fez experimentos para determinar a relação entre tonalidade e a frequência da vibração de uma corda. Aqui, tonalidade e frequência, a condição de corda, pense a funcionalidade de instrumentos de corda, como por exemplo um violão, um violino, um violoncelo, que são dispositivos que têm essa relação de sistema de corda para emitir sons. Joseph Sauveur relacionou a palavra acústica com a ciência do som. Ele foi o primeiro cara a apontar isso. Ele constatou que frequências mais altas eram múltiplos inteiros da frequência de vibração simples. E, por fim, ele concluiu que uma corda pode vibrar com várias de suas harmônicas presentes ao mesmo tempo. Isso aí, pessoal, ele quis representar a apresentação de sobreposições de ondas, então várias harmônicas ao mesmo tempo, e aí, quando isso tudo misturado, ela acaba virando uma onda diferente. Ele conseguiu provar que as ondas elas se comportam dessa maneira, se somando e se contraindo em certos pontos diferentes, e podem criar uma onda diferente. E dependendo até da forma como você emite essas ondas, uma onda pode anular a outra e ela deixar de ser um som, ou ela deixar de ser uma vibração mecânica. Lembrando que todo som é proveniente de alguma vibração. É uma vibração que se excitou e foi liberada na forma de som. Daniel Denolly, ele provou por meio de equações dinâmicas a possibilidade de uma corda vibrar com várias de suas harmônicas ao mesmo tempo, como já tinha sido relatado por Joseph Sauveur, que levou à possibilidade de expressar qualquer função arbitrária usando uma série de senos e cossenos. Como eu falei para você, a gente sempre tende a representar os sistemas vibratórios através de sistema senoidal, que são senos e cossenos. Jean D'Alembert desenvolveu um método para estabelecer a equação diferencial do movimento da onda, chamada equação da onda. É a partir de base dessa equação da onda que a gente parte para conseguir representar qualquer tipo de sistema vibratório. Vocês vão ver que conforme a gente vai avançando, os sistemas vibratórios eles vão se tornando cada vez mais complexos, intensos, o comportamento das curvas fica mais difícil de prever, e aí a gente precisa aproximar um modelo representativo, matemático, de como está acontecendo aquele estilo real, até para a gente conseguir executar cálculos e conseguir entender como isso projeta de amplitude, fazer alguns testes, e aí a gente vai caminhando para entender melhor o tipo de fenômeno. Hoje em dia existem softwares extremamente capazes quando se trata de sistemas de vibração, e vocês já devem ter o contato. Acho que o primeiro contato que vocês vão ter com o sistema de vibração vai ser o SoftWorks Simulations, né? Que você vai ter o projeto mecânico que você simula ele lá. E você consegue fazer bastante controle, ele é um software muito bom. O principal problema do SolidWorks é quando se trata de simulações dinâmicas, né? Ele é muito bom em simulação estática. A simulação dinâmica dele pesa um pouco. A tendência é, conforme vocês vão se tornando mais especialista, ou vocês tendo contato com outras áreas do projeto, vocês vão encontrando outros tipos de software. E aí tem uma gama gigantesca, pessoal, que pode ser bem mais específico para pequenas áreas. Vamos ver, o Ederson Cardoso falou aqui. Lembro que ondas harmônicas estão relacionadas à quantidade de giros de um equipamento, onde demonstra ondas parecidas em um mesmo intervalo de tempo relacionado à frequência. Seria isso mesmo? É mais ou menos isso aí mesmo, Ederson. As harmônicas é como se fosse uma mesma variação da onda, e você consegue correlacionar todas essas relações harmônicas a uma mesma onda. Muitas vezes é como se a onda ela estivesse defasada ou adiantada em um processo diferente. Bom, a partir dos séculos 18
e 19, muitas outras descobertas foram realizadas, como vibrações de vigas, teoria da vibração de placas e o princípio da conservação de energia. E com essa breve história da vibração, é possível perceber que ela teve um início com instrumentos musicais, como a gente falou, e muito tempo tentaram entender como o som era produzido. Alguns tempos depois, foi possível aplicar a vibração em outros sistemas, e seus estudos continuam até hoje, em sistemas cada vez mais complexos. Como eu falei para vocês, o potencial de complexidade dos sistemas vibratórios ele é muito grande. Recentemente, eu tive a oportunidade de desenvolver, não desenvolver, né, mas iniciar os trabalhos de um projeto em que um problema muito constante, mas um cuidado muito constante que a gente tinha que ter era em relação à preservação de uma barragem, de uma usina hidrelétrica, e a gente precisava tomar muito cuidado com o dispositivo que a gente ia entregar e desenvolver naquela usina, ele não gerasse dano estrutural durante a operação, né? Não começasse a gerar uma harmônica que, consequentemente, ia fazer a usina vibrar e fazer ela cair. A gente tinha que tomar muito cuidado. Mas, de maneira geral, isso é uma coisa que eu já posso adiantar para vocês, a tendência é, quanto maior a estrutura, maior o dispositivo, maior vai ser a frequência harmônica dela, são valores mais elevados. Quanto menor é os dispositivos, quanto mais pequenos, menor é a frequência de vibração desses dispositivos. Beleza? Então, tende a ser mais difícil um pequeno dispositivo conseguir interferir na vibração de um dispositivo maior. Agora, pequenos dispositivos interferem com pequenos dispositivos, grandes dispositivos interferem com grandes dispositivos. Mais ou menos assim que o nosso mundo funciona. Mas isso não é um valor que impede absurdamente, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, tem um caso nos Estados Unidos, se vocês procurarem no YouTube, vai ter a ponte desmontando, dá uma procurada lá, deixa eu lembrar. Procura ponte nos Estados Unidos, falha catastrófica por ressonância. Vai ter lá o sistema. Aquela ponte ela falhou porque os engenheiros não previram no projeto que a frequência se não me engano, acho que era a frequência das ondas que batiam na estrutura da ponte. Ela era muito próxima da frequência global da estrutura da ponte. Então, conforme essas ondas foram batendo, elas foram aumentando de pouquinho em pouquinho a vibração. E, assim, em questão de minutos, a ponte foi para baixo. Simplesmente ela colapsou completamente. Então, adiantando, aqui, como eu falei para vocês, a vibração está presente em diversas situações do nosso cotidiano e veremos em casos que ela é fundamental, você conta que ela exista para que algumas coisas aconteçam, e em alguns casos você precisa identificar que a vibração deve ser reduzida ou evitada. No caso aqui, eu trouxe 2 imagens para vocês, no caso de quando a vibração ela não é bem-vinda, né, que são casos de terremotos. Ambos os casos, os sistemas ruíram pelo excesso de vibração. Aqui, no caso, nem chega a estar relacionado com um sistema de ressonância mesmo, tá, pessoal? É que a vibração ela é tão grande, ela gerou uma amplitude de movimentação. Pensa assim, a gente tem um prédio, a gente tem uma estrutura. Esse prédio, ele é constituído por infinitas partículas. Quando você estimula a vibração, você excita esse prédio, cada partícula dela ela vai tender a se movimentar numa direção de forma comportamental igual uma curva senoidal, como a gente falou anteriormente. Se essas amplitudes foram muito grandes, essas partículas se movimentarem muito grandes, fora do ponto ideal onde elas foram projetadas, elas vão tender a colapsar a estrutura. Então, você não precisa que a frequência de vibração seja exatamente harmônica para você colapsar um sistema. Basta que ela tenha uma amplitude muito intensa, num curto período de tempo, para que isso já seja suficiente para colapsar a estrutura. Uma maneira que a gente pode abordar e prever esse tipo de acontecimento em alguns casos, prever, por exemplo, sistemas com amortecimento, igual eu falei, aqueles prédios que são construídos no Japão. Se você não tem esse tipo de evento, não é necessário você investir nesse tipo de coisa, até porque são sistemas extremamente caros e também isso limita, por exemplo, a altura que você pode construir um prédio, justamente para esse prédio não tombar e não vibrar. Isso é outro ponto importante. A gente, né, como engenheiro mecânico, a gente geralmente não está muito conectado à estrutura civil, mas eu posso garantir para vocês que constantemente vocês vão ter contato com algum engenheiro civil, vocês até podem trabalhar em questão de construção civil, porque uma hora ou outra eles podem utilizar a nossa perícia e eficácia em desenvolvimento de cálculo, apesar que eles também são muito bons nisso. E também existem alguns projetos de edifícios
principalmente quando os edifícios são muito, muito altos, eles tendem a começar a usar estruturas de... A estrutura deles ser confeccionados com materiais puramente metálicos. E, obviamente, alguns engenheiros civis podem atuar, mas, de maneira geral, aí são a engenharia mecânica que começa a projetar e desenvolver essas estruturas. E é muito importante lembrar, quando o edifício é muito alto, você tem que considerar que ele vai ter um sistema vibratório e ele vai ter a vibraçãozinha dele leve ali, e ele vai ter esse jogo, esse balanço, e você precisa levar isso em conta quando você desenvolve o projeto. Um exemplo disso são aqueles prédios gigantescos que tem lá os arranha-céus que tem na Arábia Saudita, no Catar, esses países do Oriente Médio que tem mais grana. Esses prédios eles são desenvolvidos dessa maneira, e essa vibração ela é levada em conta porque eles têm essa movimentação, pessoal. Isso, Ponte de Tacoma aí, ó. O pessoal colocou aí no chat, a Anísia colocou. É a Ponte de Tacoma. Kleber, ainda não. Eu vou subir assim que acabar a aula, eu já subo os slides para vocês no estúdio, beleza? Já coloco lá a aula 1 e vocês já vão ter acesso. Bom, a vibração ela está relacionada com alguns problemas mecânicos, por exemplo, por conta do desbalanceamento e desalinhamento, você pode gerar uma falha catastrófica. Existem casos de alguns veículos que saíram de linha, eles tiveram que voltar para a fábrica, porque um pequeno desalinhamento no eixo começou a gerar uma vibração absurda no sistema de rotação e quebrava, sistema de engrenagem de caixa de marcha e por aí vai. É muito, muito fácil um pequeno desalinhamento gerar uma falha catastrófica. A vibração ela pode levar a falhas devido à fadiga, causando desgaste de peças, além de gerar ruídos, tá? É importante isso. A gente teve um trabalho lá onde eu estou trabalhando hoje, que entrou antes de eu chegar, eles já começaram esse processo, e hoje já está em processo de finalização. Era um veículo que ele tinha um problema de vibração que fazia com que o sistema de ar-condicionado quebrasse antes da hora. A gente identificou que o sistema estava falhando por fadiga, então a gente sabia que provavelmente a tendência era um sistema vibratório, que estava causando alguma vibração excessiva nesse sistema. Então a gente identificou isso, testou, aplicou, comprovou, simulou, testou de novo, aí a gente pensou, bom, a gente pode... eles queriam uma solução que não fosse para mudança de linha construtiva, eles não queriam mudar muito o material, até porque isso tinha tudo já encaixado dentro do processo produtivo. Então a gente fez algumas pequenas modificações, passou para eles e a gente conseguiu reduzir a vibração de certa forma que esse cano ele não quebrava mais antes da manutenção necessária do ar-condicionado. E aí a gente deu prosseguimento. Na suspensão de carros, por exemplo, vou dar um exemplo que a vibração é horrível. Você tem o sistema de amortecedor, que ele é composto com o amortecimento e a própria mola de suspensão do carro. Quando você quer rebaixar o seu carro para ficar legal, você tem duas formas de fazer. Você pode entrar na internet, comprar um sistema de mola esportiva, que ela vai ser mais baixa, mais reduzida, e assim, consequentemente, você consegue reduzir a altura do seu carro. Ou você pode fazer da maneira barata, que é simplesmente levar numa oficina mecânica e pedir para o cara cortar as molas. O que acontece quando você faz isso? Como a mola ela reduziu de tamanho, ela vai ter menos capacidade de absorver impacto. Então, consequentemente, ela vai passar mais energia do que ela sente na roda quando ela está andando. Pensa que assim, o carro está andando, ele tem a diferença de altura, ele tem uma pedrinha, ele tem um galho. Qualquer maldito detrito que tiver na rua, qualquer maldita oscilação, quando você corta a mola, o seu carro vai ficar assim, tá? Então, eu não sei se vocês já se depararam, mas tenta voltar na memória, às vezes quando vocês estão andando numa rodovia e vocês verem um carro que tá assim, andando em linha reta, e o carro tá assim, o cara tá assim no carro, e você vê que o carro fica fazendo assim, pra cima e pra baixo. Por quê? Porque ele cortou a mola. Quando ele corta a mola para rebaixar, ele tem menos energia de absorção, a mola consegue absorver menos essa vibração, essa diferença de nível constante que dá dentro do carro, e aí ela passa toda essa vibração pro carro. O cara fica dirigindo o carro assim, ó. Esse é um ponto que vocês têm que levar em consideração quando vocês estão projetando um sistema. Se vai ter contato com a vida, um sistema que fica constantemente vibrando, gente, é horrível, horrível pilotar uma coisa que fica vibrando. Vou dar um exemplo. Empilhadeira. Empilhadeira é uma máquina que vibra muito, é normal. Se vocês pegarem empilhadeiras até muito caras, tem umas que são muito boas, mas elas vibram bastante. Então, geralmente não é um dispositivo que você vai ficar nela sentado o dia inteiro operando, descarregando. Geralmente gente que trabalha com ele tem as pausas, ele fica um tempo aqui, opera uma empilhadora, depois ele vai fazer outra coisa, aí outra pessoa vem operar a empilhadeira e faz esse revezamento justamente porque é um material que vibra muito e isso faz mal para a estrutura do nosso corpo. Então é uma coisa que vocês têm que levar em conta. Principalmente quando a empilhadeira tá muito velha, você vê que o bicho, nossa, é horrível, vibra muito. Até mais porque geralmente as empresas começam a economizar dinheiro com peça, e aí você sente bastante. Um dos dispositivos que eles usam para reduzir consideravelmente, absorver essa vibração do funcionamento da empilhadeira, são os próprios pneus. E quanto mais barato você paga, menos ele tem capacidade de absorver.
esse exemplo que você citou seria um caso de ressonância? Deixa eu lembrar se foi um caso de ressonância. Não era ressonância porque a ressonância, o Kleber, ela geralmente gera uma falha catastrófica, tá? Quando você inicia um processo de ressonância, é muito difícil você voltar, conseguir reduzir, evitar. Quando o sistema começa a entrar em sistema de ressonância, ele começa a vibrar e ele mesmo se autoalimenta, porque a vibração começa a ser muito alta, e você não consegue reduzir. Quando esse caso que eu falei, que ele estava quebrando muito antes, é porque provavelmente ele estava recebendo uma vibração, e essa vibração, por exemplo, imagina um clipe de papel. O clipe de papel, se você ficar fazendo assim, ó, uma hora ele vai quebrar, não vai? Você vai esquentar e você vai quebrar. E provavelmente é isso que estava acontecendo. Ele estava recebendo umas cargas de vibrações que estavam fazendo ele oscilar dessa maneira. De pouquinho em pouquinho, esse material ele vai fadigando, a uma hora que ele vai mudando a característica do material, justamente ali onde está dobrando. Esse material vai mudando a característica de resistência de material mesmo, até uma hora que ele só quebra. E é isso que estava acontecendo. E isso é uma coisa interessante, tá? Para vocês identificarem, conforme vocês forem se aprofundando e estudando mais, cada falha do material, seja ela por fadiga, por fluência, por impacto, gera uma microestrutura diferente quando você observa isso em um microscópio dentro do laboratório. Isso, assento pneumático, coxim. Tem muita coisa para fazer, pessoal. Mas eu acho que vocês concordam que empilhadeira não é, por exemplo, você sentar no carro, ou até mesmo numa moto. Você vibra, você sente muita vibração. Não muita, mas você sente, é uma coisa que incomoda, entende? Parece que não, mas às vezes você até pode se acostumar com o tempo, mas você sente que o negócio está vibrando. E isso não faz bem para o nosso organismo, acredite em mim. E como eu falei, o problema que pode ocorrer é a ressonância, que pode levar o sistema ao colapso. Bom, exposição continuada a sistemas vibratórios, eles podem causar grandes prejuízos à nossa saúde, como eu falei, como dores musculares, dores abdominais, náuseas e até mesmo aumento de batimento cardíaco por conta desse estresse. E minha foto ficou em cima do negócio que eu arrumei de mandar para vocês. Aqui, por exemplo, um trator, esse trator antigo de fazenda. Gente, aquilo ali é a vibração absurda. Parece que você que é o sistema de amortecimento do sistema. Parece que eles projetaram desse jeito. Vibra muito, cara. Nossa, dor no joelho. Os primeiros pontos que você sente quando o sistema vibra muito é nos ligamentos, cara. Porque a gente não, o ser humano, ele não foi feito para vibrar. Ele foi feito para operar sem vibração. Esse sistema de vibração incomoda muito. Coração, você consegue desregular a frequência de batimento cardíaco só com um monte de vibração. Você consegue desregular o nosso sistema de orientação, lembrando que o nosso sistema de ouvido e orientação é baseado no sistema de vibração. As ondas vibram os nossos ossinhos, que vibra o líquido que está dentro da nossa concha auricular, e se a vibração for muito intensa, você se desregula e você perde o equilíbrio por causa disso. Então, é outro ponto importante. Aqui trouxe, por exemplo, 2 exemplos de atuação para você, onde os operadores eles sofrem muito com o sistema de vibração. Eu mesmo já peguei uma vez para brincar com essa máquina de quebrar chão. Gente, eu vou falar para vocês, olha, eu não sou fraco, mas também não sou forte, mas eu fico incrédulo como uma pessoa consegue segurar esse negócio e ficar quebrando isso aí por mais de 10 minutos, cara. É muito desconfortável. Por outro lado, a vibração ela pode ser usada como a nosso favor em alguns casos, como por exemplo, esteiras transportadoras, peneiras, compactadores, máquinas de lavar, brocas odontológicas, geração de energia e etc. Aqui, vamos lá, alguns exemplos que eu já conheci, esteiras transportadoras e peneiras. O objetivo aqui, pessoal, é que a gente quer filtrar o material, então com vibração é muito fácil. Hoje em dia, sistemas de peneiras, sempre a gente acaba utilizando esse tipo de coisa. Esteiras transportadoras também, você aumenta a vibração para você encaminhar o material para o ponto que você quer. Você vai direcionando ele com a vibração. A gente utiliza muito isso daí. Máquinas de lavar, você pode usar essa agitação para gerar sabão e realizar a limpeza do material. Broca odontológica também. Geração de energia, pessoal. Existem sistemas, vou dar um exemplo de sistema onde a gente consegue utilizar a vibração como fonte de energia. Existem alguns estudos para utilizar parte dessa energia de vibração da Terra natural, que a Terra vibra, para produzir energia. Já vi alguns estudos avançados em relação a isso, mas também eu vi, tem uma coisa que algumas empresas estão querendo desenvolver e produzir, que é uma coisa chamada flywheel. O objetivo desse dispositivo, pessoal, é você armazenar energia elétrica de alguma maneira. Aí você
como você vai fazer isso? Pode ser através de placa solar, através de movimento eólico, pode ser através de um movimento mecânico, não importa. Existem várias maneiras diferentes de você construir um flywheel. Tem uma empresa querendo desenvolver um flywheel, um dispositivo desse, para conseguir gerar energia suficiente e armazenar essa energia para conseguir carregar um carro. E aí, qual que é o objetivo de um flywheel? É você conseguir produzir uma energia mecânica, converter essa energia produzir uma energia, converter ela rapidamente a uma energia elétrica, e essa energia elétrica ser uma energia de rápida dispersão, como se fosse uma super bateria. Você pluga seu carro lá nessa máquina, ela vai acumular energia elétrica de alguma maneira, seja por vibração, ou seja, você atuando de alguma maneira nesse carregador, ela carrega rapidamente uma bateria e desperta logo isso no seu carro para que você não demore 1 hora, 2, 3, 4 horas para abastecer o seu veículo. E você, uma das maneiras de você desenvolver isso é através de um sistema de vibração que você gira, por exemplo, uma massa muito pesada ao longo do eixo, como se fosse um pêndulo, só que você faz um ciclo giratório completo. E esse sistema, o interessante dele é que ele tem baixíssimas vibrações, porque se for muita vibração, você não vai conseguir transformar tudo isso em energia e ele vai dispersar e você pode entrar em colapso. Mas, se você for você construir todo o sistema para uma baixíssima vibração, cara, você consegue converter muita energia mecânica, energia de vibração, em energia elétrica desse jeito. Nas PCHs, onde trabalho, temos monitoramento de vibração com sensores acelerômetros nas posições radiais e axiais dos mancais guias da turbina. E as demais mancais de fácil acesso temos as preventivas, é isso aí, que são realizadas com aparelhos móveis. Com a quantidade de buracos no Brasil, esse sistema vai funcionar. O Brasil é uma estrada meio complicada mesmo, mas acredite em mim, que se você tentar rodar numa pista mais reta, assim, pega uma pista mais reta que você viu na sua vida, e tentar rodar com carro sem amortecimento, você vai ver para que serve o sistema de amortecimento. É bizarro, pessoal, mas realmente passa muita coisa. O sistema de amortecimento funciona muito bem. Então, em usina hidrelétrica é muito importante esse controle de vibração, né? Porque vocês estão movimentando um eixo e estão movimentando uma peça massiva, em questão de peso mesmo, uma massa muito pesada, numa rotação muito alta. E o controle de balanceamento tem que ser muito preciso, porque senão você entra num sistema, ela colapsa, né? Um pouquinho de fora do eixo, ela começa a rodar, e isso em alta velocidade é extremamente prejudicial. Opa! Tentando passar aqui o negócio, não tem como. Bom, agora falando um pouco sobre os sistemas de graus de liberdade no sistema vibratório, ele pode ser... a gente pode variar isso em relação ao número de graus de liberdade. Por exemplo, pensa um sistema... Vamos começar do básico aqui, um sistema pêndulo. Um pêndulo que é a base. O pêndulo, ele opera assim, né? Ele tem um ponto fixo e ele opera nesse plano. Então, se você vai desenvolver o grau de liberdade desse pêndulo, ele pode se movimentar no eixo X, ele pode se movimentar no eixo Y, ele pode se movimentar no eixo Z. Então, pensa no plano. O pêndulo se movimenta assim. Então, se ele se movimenta assim, ele se movimenta no eixo Y, ou no eixo X, né? Vamos chamar o eixo X, e se movimenta no eixo Z, porque a massa do pêndulo vai para cima e vai para baixo. Então, eixo X, e ela vai de um lado para o outro, quer dizer, eixo Z e eixo Y. Agora, imagina que você aumenta mais... Esse sistema, então, ele é composto de 2 graus de liberdade. Ele vai para cima e para baixo. Agora imagina, por exemplo, um sistema massa-mola, que você tem uma parede, tem uma mola e tem uma massa. Essa massa ela só faz esse movimento aqui. Esse sistema ele só tem 1 grau de liberdade, ele só se movimenta em uma direção. Agora vamos pensar no sistema que tem 3 graus de liberdade. Por exemplo, pensa no nosso ombro aqui, no nosso ombro. A gente faz o movimento dele para cima assim. Isso é um movimento de grau de liberdade. A gente consegue fazer esse movimento assim. Então a gente está em outro movimento de liberdade, e a gente consegue rotacionar o nosso ombro, um ângulo limitado, mas a gente consegue rodar o nosso ombro. Então assim a gente consegue 3 graus de liberdade, demonstrando então, quanto mais graus de liberdade, mais complexo vai ficar o sistema, e mais difícil é você prever o sistema de vibração dele, mas tudo isso a gente tem condição, tá? Como eu falei, o grau de liberdade é o número de coordenadas independentes requeridas para se determinar completamente as posições de todas as partes de um sistema qualquer. Sistema, como um número finito de graus de liberdade, são chamados de sistemas discretos, e sistemas com infinitos graus de liberdade são chamados de sistemas contínuos. Geralmente, os sistemas contínuos são aproximados para sistemas discretos para que seja possível encontrar uma solução. Como eu falei para vocês, a tendência é os sistemas ficarem cada vez mais complexos e eles têm cada vez mais comportamentos.
pensa assim, às vezes você consegue isolar um ponto e esse ponto ele tem tantos graus de liberdade. Mas imagina que você tem vários sistemas, por exemplo, pensa no nosso braço. A gente tem um sistema aqui que tem 3 graus de liberdade. O nosso cotovelo, ele só faz esse movimento. Ele tem 1 grau de liberdade. Aí você pega o nosso pulso, ele tem 3 graus de liberdade. Aqui, 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 e ele gira. Se você pensar nesse sistema complexo aqui, você tem um sistema com 3, 1 mais 3, são 7 graus de liberdade. Se você considerar todos os dedos e cada articulação do dedo, esse número começa a escalar muito. E aí, como eu falei, começa a ficar muito difícil prever o comportamento que a vibração causaria em todos esses eixos, em todos esses pontos de liberdade. E é por isso que a gente tende a transformar esses sistemas que são com muitos graus de liberdade para um sistema discreto, e aí a gente utiliza a aproximação numérica para fazer isso. O Bruno falou, empilhadeira mesmo lá da empresa, o chão é nivelado e liso. A empilhadeira nova, mesmo assim, vibra muito, devido a não ter amortecimento. Já no asfalto, a nova parece velha de tanto que vibra e pula. É complicado. É que realmente é da própria construção da empilhadeira. É muito difícil você conseguir reduzir esse amortecimento, porque é uma máquina que tem que ter muito torque. Né? Geralmente, o dispositivo que tem que gerar muito torque, ele tende a vibrar bastante. Para fazer um teste com pêndulo, tem um equipamento com dimensões e massas específicas? João, não. Você pode confeccionar o pêndulo da forma como você quiser, você só precisa ter dimensão do tamanho, né, da distância do ponto onde você amarrou o pêndulo até a massa. Você precisa saber o peso da massa e eu acho que é isso. E com isso você consegue calcular todo o movimento que ele vai fazer. E basicamente você consegue definir isso assim em questão de energia. Pensa lá, o pêndulo está parado, ele está submetido por uma energia potencial gravitacional. Você movimentou ele aqui assim, ó. Vamos passar para cá que é melhor. Movimentou o pêndulo para cá, considerando que aqui é o ponto padrão dele. Você tirou ele da posição de equilíbrio e você forneceu nele energia potencial gravitacional. Aqui era padrão, aqui você puxou para cá. Quando você solta, ele vai aos poucos convertendo essa energia potencial em energia cinética. E aí quando ele tende a chegar aqui no começo, ele converteu toda a energia cinética dele em energia gravitacional novamente. Só que, como ele ganhou um movimento, esse movimento continua, e ele fica nesse sistema, oscilando, 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 até que toda a energia se dissipe, toda a energia que você, como pessoa, colocou, você deu energia para o sistema, essa energia vai se dissipando, conforme ela vai passando no atrito, vai perdendo essa energia, até ela parar no ponto de equilíbrio. Então você só precisa saber o raio, né, o raio do pêndulo e o valor da massa do pêndulo. Continuando aqui, vamos lá. Conceitos importantes para sistemas vibratórios. Gente, por que essa foto ficou ali no meio? Eu vou corrigir isso aqui, pessoal. Mas agora não vai dar. Mas eu arrumo para vocês, tá? O deslocamento máximo do pêndulo com relação ao ponto de equilíbrio é chamado de amplitude. O ciclo é quando o pêndulo completa uma volta e retorna à sua posição inicial. Então, esses são os conceitos. Iremos acrescentar agora uma variável, o tempo. O tempo que o pêndulo leva para completar um ciclo é chamado de período, representado por um T. Ali nessa equação que está no meio da tela de vocês ali é a equação da frequência, e aí tá vendo que tem um talzinho, né? Esse talzinho, ele é justamente como é que eu posso dizer? Ele é a sigla para o período. Então, uma coisa que você já tem que ter um padrão, o período ele é inversamente proporcional à frequência. E aí, a frase que está aqui embaixo, que está coberta pela equação, é justamente explicando que a frequência é o inverso de período. E ali, essas duas equações basicamente são a equação da frequência do período. Aqueles relógios de pulso antigos, que quando balança o braço, ele carrega e funciona. É algum exemplo citado? Basicamente, ali, aqueles relógios antigos lá que tem o braço, quando você balança e ele carrega, você está concedendo energia para ele. Só que esses relógios mais antigos, geralmente eles têm umas pedrinhas especiais, geralmente são gemas preciosas, bem pequenininhas, é igual alguns relógios de pulso, tem relógio de rubi. Essas pedras, elas têm uma capacidade de guardar energia e esses relógios precisam de pouquíssima energia para carregar. Então, quando você faz esse movimento, você carrega o relógio e ele consegue operar por mais e mais e mais tempo. Por exemplo, hoje em dia, a gente pensa nos relógios mais antigos que tinham pilha. Quando você tinha um relógio de luxo, geralmente esse relógio não tinha pilha. Por quê? Porque ele tinha justamente essas pedrinhas, essas gemas especiais, que quando você balançava, utilizando seu relógio no dia a dia, você transmitia parte da sua energia para essas pedrinhas, essas pedrinhas se carregavam e elas conseguiam fornecer energia para o relógio operar. E é mais ou menos a mesma coisa desses de pêndulo mais antigos, tá? Vamos passando aqui.
Mais conceitos importantes, voltando, por exemplo, do pêndulo, que ele é arrastado até uma extremidade esquerda ou direita e em seguida ele é solto. Após essa perturbação inicial, o pêndulo continua vibrando sem nenhuma força externa atuando sobre ele. A frequência com que ele oscila é chamada de frequência natural. Então, a frequência natural é a frequência que o sistema naturalmente opera sem que nada esteja submetido sobre ele, sem uma carga, nada. É assim que ele funciona. Cada sistema possui a sua frequência natural de vibração, podendo ter mais de uma. A quantidade de frequências naturais distintas depende geralmente do número de graus de liberdade. Aqui é a imagenzinha do pêndulo trazendo para vocês, representando como funciona esse comportamento do pêndulo quando a gente descreve ele graficamente por um sistema senoidal. Você vai ter amplitude máxima, amplitude, né? Aí você tem a crista e o vale. O vale é a amplitude negativa e a crista é a amplitude positiva. O pico é o ponto mais alto da intensidade, no lado positivo, e o vale é o ponto mais baixo da intensidade negativo. Aí ele está descrevendo o que é período e o que é frequência. Na verdade, acho que só está descrevendo o período aqui, isso, só o período. E ali ele bota lá, ponto, menos 1 mais 1, que é só uma questão de diferença. Então, lembrando que se a gente trabalhar em um sistema... vamos lá. Por que o pêndulo ele para? Porque ele tende a dispersar essa energia no arrasto que ele causa nesse movimento. Ele vai perdendo essa energia em contato com o ar. Se você botar um pêndulo para funcionar dentro de um sistema onde não tenha ar, a tendência é que esse pêndulo ele fique oscilando para sempre, porque ele não tem como dissipar, ele não tem dissipação de energia. Ele vai ficar ali. E por que esses sistemas não acontecem? Porque o pêndulo oscila, porque a gravidade tenta puxar ele para o centro novamente. Então, geralmente em locais que você não tem vácuo, você não tem gravidade suficiente para manter esse pêndulo oscilando. Então você vai puxar, ele não vai ter para onde ir, entendeu? Vamos continuar aqui agora. Ômega representa o momento angular. Isso. Na equação aqui, o ômega representa o momento angular. É isso mesmo. Perdão, eu tinha esquecido de responder sua pergunta. Todas essas coisas, essas equações que vocês já viram. Você já deve ter feito física experimental 1, física 1, que tem esse sistema de pêndulo. Daqui a gente vai partir basicamente desse ponto. E aqui eu trouxe um exercício para vocês, para a gente finalizar a aula, tá acabando já. Eu vou ler e aí vocês tentem responder no chat aí para ver quem acerta. Com relação às vibrações mecânicas, coloque falso, F para falso, V para verdadeiro, das afirmativas abaixo e assinale a opção que representa a sequência correta. Primeira alternativa, o intervalo de tempo necessário para o sistema completar um ciclo inteiro do movimento é chamado de período da vibração. O máximo de deslocamento do sistema de sua posição de equilíbrio é chamado de amplitude da vibração. Quando uma força periódica é aplicada a um sistema, o movimento resultante é descrito como vibração livre. Quando o efeito do atrito pode ser desprezado, diz-se que as vibrações são amortecidas. Vamos lá. A primeira, verdadeira. A segunda é verdadeira, acho que eu estou interpretando dessa maneira. A terceira, quando uma força periódica é aplicada a um sistema, o movimento resultante é descrito como vibração livre. O que é a definição de vibração livre? É isso mesmo. Aí, ó, o José Altamiro Steinbeck. A resposta é a letra C. Verdadeiro. Realmente, o intervalo de tempo necessário para o sistema completar um ciclo é chamado de período da vibração. O máximo de deslocamento do sistema é a amplitude. Quando uma força periódica é aplicada ao sistema de movimento resultante é descrito como uma vibração livre? Não é. A vibração livre ela não possui força externa. E, por último, quando o efeito do atrito pode ser desprezado, diz que as vibrações são não amortecidas. Não, quando o desprezo é liberado, a gente não considera como sistema não amortecido. E era isso. Terminei a aula de hoje, pessoal. Foi um prazer estar na presença de vocês. Qualquer dúvida, eu estou lá no estúdio com vocês. Eu que vou estar respondendo as suas dúvidas. E é isso, pessoal. Até a semana que vem. Bom, pessoal, era isso que tinha para a aula de hoje, tá?
como eu falei para vocês, teve um problema, o professor Fábio entrou aí, né, falou que teve um probleminha aí com o professor, mas a partir da semana que vem ele já vai estar disponível aí. Teve algumas perguntas sobre telepresencial, a gente ainda não tem uma informação exata para passar para vocês, por isso que eu não vou passar nada, mas seguem de olho no mural de aviso, que qualquer informação que tiver vai ser por lá. Tá certo, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham uma ótima semana aí. Qualquer dúvida, chama a gente no Fale que eu respondo vocês o mais rápido possível. Beleza? Bom, era isso por hoje. Até semana que vem, pessoal, e até a próxima.